Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente. Mais um expert do Dicas Curtas. Olá pessoal, aqui é o Marcelo Cunha, o investidor inteligente do site dicascurtas.com.br. Espero que você goste do nosso podcast que está começando. Nós estamos aqui já no episódio 2 e hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês a respeito de dívidas e investimentos. É possível investir tendo dívidas? E o que você deve fazer no seu orçamento pessoal, mensal, para você começar a investir e ter a sua tranquilidade financeira? Você ficou interessado no assunto? Então, fica aqui comigo e vamos trabalhar em cima disso, tá bom? Antes da gente aprofundar no assunto de hoje, eu queria te perguntar se você está em busca de mais dicas e informações como esta, em formato de áudio para ouvir onde quiser, na academia, no carro, no ônibus ou no metrô. Conheça agora a plataforma que está revolucionando a forma como você consome dicas e informações. Chegou ao Brasil Dicas Curtas, um canal que conta com a presença de vários experts que, assim como eu, semanalmente estarão disponibilizando a você valiosas dicas e informações que vão te ajudar nas diversas tarefas do seu dia a dia. Para encontrar nossos experts, você pode acessar o aplicativo Podcast no seu dispositivo Apple ou pelo aplicativo de podcasts de sua preferência em seu dispositivo Android. Pesquise por Dicas Curtas, tudo junto, e escolha o expert de sua preferência. Não deixe de acessar também a nossa página dicascurtas.com.br e nossas redes sociais. Não se esqueça de avaliar nossos podcasts no iTunes, deixando sua avaliação e seu comentário também em nossas redes sociais. Dicas curtas e fáceis de consumir. Bem, pessoal, então o tema de hoje é a relação que existe entre você ter dívidas e fazer os seus investimentos. Existem várias questões que a gente pode abordar entre a inter-relação de ter dívidas e fazer investimentos. Desde o hábito de você sempre querer as coisas imediatamente através de dívidas, até o hábito também de você todo mês acabar terminando o seu mês sem ter dinheiro nenhum para investir, sempre pagando as suas dívidas. Aqui cabe um pequeno parênteses que sempre vale a pena, que é o seguinte: perceba que em todos os podcasts que eu vou gravar, que eu vou falar, note que a educação financeira é muito mais uma questão de hábito do que uma questão de conhecimento. Então não adianta nada você ouvir meus podcasts, ler o meu livro, etc., e não colocar em prática. Então sempre a questão do hábito vai estar em primeiro lugar. E nesse sentido, vamos falar um pouquinho sobre dívidas e investimentos. Bem, a primeira coisa que precisa ser dita clara e diretamente é que você não pode investir se tiver qualquer dívida. O primeiro passo para investir, então, é estabilizar sua vida financeira e fazer sobrar o dinheiro dos investimentos todos os meses. Então, em primeiro lugar, o que você deve fazer? Você deve pensar alguma forma de você quitar todas as suas dívidas. Então, se você tem hoje dívida de carro, dívida de televisão, dívida de geladeira, etc., você deve quitar todas as suas dívidas. A única dívida que você deve pensar duas vezes antes de fazer isso que eu estou sugerindo é uma possível dívida em relação ao financiamento imobiliário que você tenha. Aí isso merece um estudo mais aprofundado para ver qual a taxa que você está pagando, taxa efetiva, né, que depois a gente vai conversar sobre isso, e não a taxa nominal, que muitas vezes o banco fala que você está pagando, mas aí sem incluir seguros, taxas de
que são acessórias, etc. E deve, então, em relação às outras dívidas, você fazer um pagamento completo delas. Então, por exemplo, se você tem uma dívida de carro, então pense que talvez seja uma forma de você pagar, vender esse carro, ou mesmo passar a ter uma moto, ou mesmo conseguir alguma forma de economizar mais para pagar essa dívida do carro o quanto antes. O mais importante é o seguinte: acabe com as suas dívidas. Jamais, ou pelo menos é muitíssimo raro, que o mercado vai te emprestar dinheiro numa taxa menor do que você conseguiria investindo o seu dinheiro. Ou seja, sempre o custo do seu financiamento, do dinheiro que você pega emprestado no mercado para comprar seu carro, para comprar um móvel, para comprar um eletrodoméstico, é obviamente muito maior do que você vai conseguir investir nesse dinheiro. Então, se você tem dívidas, esqueça por enquanto a questão dos investimentos. Qual é a sua prioridade? Sua prioridade tem que ser acabar com as dívidas que você tem. Se você não acabar com essas dívidas, você jamais vai ter uma estabilidade patrimonial, uma estabilidade financeira. E se você é como muitas pessoas que eu conheço, que tem dívidas e também tem investimentos no banco, você pode tirar esses investimentos do banco o quanto antes, exceto se tiver alguma cláusula nesse investimento que te impeça de sacar o dinheiro, ou se você for muito penalizado, ou tributariamente, ou no rendimento. Cada investimento, depois a gente vai conversar sobre isso, tem as suas características. Aí nesse caso talvez não seja a melhor hipótese você tirar esse dinheiro do banco para pagar as suas dívidas. Mas em 98% dos casos, pode ter certeza que é incompatível você ter dinheiro investido e ter também dívidas. Então, minha primeira dica curta de hoje é que você acabe com as suas dívidas. Caso contrário, não tem nenhuma forma de você começar a cuidar dessa grande parte, essa maior parte, a parte mais importante da sua vida financeira, que é criar um patrimônio capaz de te dar tranquilidade financeira no futuro e na aposentadoria. Bem, pessoal, antes de passar para as especificidades do tema de hoje, eu queria convidar vocês a conhecer o meu trabalho. Eu tenho um livro que está publicado na Amazon como e-book. Ele se chama Investindo Sem Mistério. Então, se você puder me fazer essa grande gentileza de ir lá na amazon.com.br e digitar lá Investindo Sem Mistério. É um livro muito simples, muito direto e ao mesmo tempo muito profundo, que trata em 120 páginas sobre todos os investimentos e te dá todo um plano para você constituir a sua reserva financeira e todo aquele caminho que vai te dar a tranquilidade financeira no futuro. É um livro muito barato, ele é vendido a R$ 5,99 pela Amazon e também eu te convido a conhecer as redes sociais no Facebook a respeito do livro, que é a fanpage Investindo Sem Mistério e também o nosso grupo fechado. Lá você vai poder tirar toda e qualquer dúvida que você tiver, tanto no livro, quanto a respeito dos podcasts, quanto a respeito da sua vida financeira. Um grande abraço e até lá! Então, pessoal, a partir do momento que você conseguir eliminar suas dívidas, você vai ver que automaticamente sempre vai sobrar mais dinheiro para você investir. Isso é uma coisa lógica, né? O mais engraçado é que muitas pessoas, a maioria delas, na verdade, todo mês separam o dinheiro, recebem o dinheiro. Por exemplo, todo podcast eu falo, suponha que você receba R$5.000. Aí a pessoa começa a separar o dinheiro das suas contas e das suas dívidas. Ou seja, conta de água, conta de luz, condomínio, tributos, depois você vai pagar a parcela do carro, a parcela da televisão, a parcela da geladeira, etc. Quando você não tiver mais essas parcelas, obviamente que vai ter um fluxo de caixa mais positivo para você poder investir. Agora, o mais interessante é que muita gente, mesmo assim, continua sem saber para onde o dinheiro vai.
simplesmente trocando as dívidas por coisas supérfluas que as pessoas começam a consumir. Então, o que eu costumo falar a partir do momento que você elimina suas dívidas? Eu falo o seguinte, que, em primeiro lugar, você deve considerar o dinheiro para os seus investimentos como uma conta, como outra qualquer que você vai ter que pagar. Pela sua experiência, comece com um objetivo, ao mesmo tempo realizável e desafiador para investir mensalmente. Por exemplo, caso você perceba que esteja sobrando aproximadamente 500 por mês para investir, no início do próximo mês, veja bem, realize o investimento de 600. E uma segunda meta de ainda sobrar algum dinheiro no final do mês e incrementar esse valor inicial do mês seguinte. Então, você sempre vai ter mais uma conta para você pagar. Só que agora essa conta se chama aposentadoria e independência financeira. E todo mês o seu objetivo vai ser incrementar. É óbvio que você não precisa de deixar de viver sua vida, e depois a gente vai falar sobre isso. Para você ter a sua independência financeira, você vai poder fazer tudo, só que você vai ter que fazer escolhas um pouco mais conscientes a respeito da sua tranquilidade financeira. A partir do momento que você chegar a um valor razoável, e eu considero que isso tem que ser no mínimo uns 30% do seu salário, porque pense bem, se você tiver um aumento de 30% hoje, isso não quer dizer que você vai subir as suas despesas em 30%, porque você já vivia com o dinheiro que você vive hoje. Então, você tem que sempre tentar aumentar essa parcela de investimento mensal sem deixar de usufruir das coisas boas da vida, viu? E a partir do momento que você torna isso um hábito, você vai perceber que em muito pouco tempo, eu costumo falar com as pessoas, em menos de 5 anos, veja bem que interessante, você já vai estar ganhando mais dinheiro sem fazer nada, ou seja, pelos seus investimentos, do que trabalhando. Nesse momento, você já poderá dizer que alcançou um grande ponto no caminho rumo à sua independência financeira. Bem, pessoal, vocês gostaram do podcast de hoje? Então não deixe de acompanhar que toda semana eu estarei aqui no dicascurtas.com.br. Você pode encontrar tanto pelo aplicativo do iPhone quanto pelos aplicativos do Android e me acompanhar aqui, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.